Salve, salve galera, boa noite, aqui sou eu, Zé Paulo da Web Rádio JP Root 67, o som da resistência, em mais um dia de live, né? Mais um dia do bate-papo maneiro, e hoje eu vou estar recebendo Ronaldo Arruda, um amigo de São Paulo que faz parte aí do ativismo pan-africanista. Vai estar falando hoje sobre pan-africanismo, vai estar falando sobre o cenário preto, como é que tá, vai dar a opinião dele sobre essas questões raciais. Um bate-papo muito interessante, gente muito boa. Ele já está chegando aqui e eu já vou convidá-lo para participar dessa conversa aqui comigo. Vamos lá, Ronaldo Arruda. A galera vai chegando aí, e quem for assistir essa live, Ronaldo Arruda, que imenso prazer, muito obrigado. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela pessoa. Aqui. Prazer em ter uma pessoa do teu quilate aqui na minha live, a tua história aí, da tua experiência. Sem rasgação de seda, um cara que eu simpatizo, acho maneiro a tua postura, a tua vestimenta, tudo mais. Acho muito show, cara, muita atitude, tá entendendo? E eu queria, antes de começar a live, que você falasse um pouco de você, quem é Ronaldo Arruda, né? Um pouquinho da tua história que é interessante, a questão da África do Sul e tudo mais. Pode falar pra gente? Boa noite, né? Antes de mais nada, boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite especial ao meu irmão do Bronx, que está junto com a gente. Está na Suécia, do Bronx. Grande rapper nacional. A voz potente que nós temos no rap, no hip hop. E ele está aí junto com a gente. Obrigado, do Bronx. Sou Ronaldo Arruda, para quem não me conhece. Sou um ativista pan-africanista, nascido na África do Sul, nasci em Joanesburgo, vim para o Brasil em 1982 e vim para o Brasil devido a uma tradição do meu povo. Pertenço à etnia Zulo, e dentro da etnia Zulo, numa guerra, você salva sempre o caçula. E eu sou o caçula de 12 irmãos. Então, eu vim morar com meus avós paternos. Meu pai é brasileiro. Então, eu vim morar com meus avós paternos no Brasil em 1982. E aqui no Brasil, em 1982, vivi com os meus avós paternos, descendentes de italianos. Eram italianos, meu avô, italiano legítimo, amante de Mussolini, amante de Hitler. Para ele conseguiu sair disso. Pois é. Para ele, Hitler era um grande herói. Então, quando eu chego aqui em 1982, e ele vê minha mãe, uma mulher preta, africana, com turbante na cabeça, brincos enormes, para ele aquilo foi um impacto muito grande. E eu passei então a receber um apelido muito carinhoso do meu avô paterno, que era King Kong. Por sorte, nessa época estreia o filme no cinema chamado King Kong. Por sorte. E aí eu passo então a ser chamado de King Kong africano. Caramba. E eu vivo com ele até os 6 anos de idade, aonde com 6 anos de idade ele achou que ele deveria me dar uma alimentação compatível com o nome que ele me chamava, que era King Kong. E essa alimentação passou a ser pão com banana. E um belo dia, isso
em 82, quando eu vim para o Brasil, eles moravam na Bahia, né? Mais especificamente em Salvador. Então, eu lá em Salvador, aos 6 anos de idade, eu pego um ônibus, não sei como, não faço ideia para onde esse ônibus iria. Eu saio para comprar o pão, que é o meu alimento, pão com banana, e eu pego um ônibus, pego uma carona, e com 6 anos de idade eu chego nessa metrópole, nessa selva de pedra chamada São Paulo, e vivo dos 6 anos até os 11 anos de idade na rua, como moleque de rua, e passando todas as dificuldades que uma criança preta passa na rua, né? Tendo que brigar para ter um bom lugar para dormir, e esse bom lugar é a calçada, assistindo televisão pela vitrine. Naquela época, eu me lembro que na Praça da Sé, onde eu morava, né, tinha uma loja gigantesca chamada Mapping. Quem é de São Paulo sabe dessa loja. E eu passo, então, a assistir televisão por aquela vitrine. E nesse meio tempo, vou vivendo na rua, encontro a capoeira. Tinha um projeto social de capoeira embaixo da Praça do Anhangabaú. E eu vou participar desse projeto social, não pelo projeto em si, mas pela comida. Porque até então uma criança de rua vira lata do lixo para comer, né? E essa era a minha vida. Eu era um moleque de rua a partir desse momento. E foi muito interessante, porque nesse projeto social, que era a capoeira, eu aprendo a capoeira, eu passo a me dedicar dentro da capoeira. A capoeira preta salva a minha vida, porque ela me ensina a ter disciplina. E num determinado período eu me torno, ainda criança, segurança de um prostíbulo. Hoje esse prostíbulo não existe mais. Hoje é um hotel chamado Hotel Manhattan. Só que naquela época esse Manhattan era uma casa de prostituição. E eu vou ser segurança até ter uma confusão dentro desse prostíbulo, e eu paro na FEBEM com 11 anos de idade, e fico dos 11 até os 12, 13 anos mais ou menos. E nesse período dentro da FEBEM, a assistente social descobre que eu não sou brasileiro, e através do consulado localiza minha família em Joanesburgo. Minha família vem me buscar, e o juiz então determina naquela época que ou eu voltasse para a África do Sul, da onde eu era, ou eu iria ficar na FEBEM até os 18 anos de idade. Então minha família me leva de volta, e voltar para a África foi como voltar de fato para minha casa, foi de voltar de fato para minhas origens, para minha ancestralidade. E a ancestralidade africana me salva. Me salva da droga, me salva do vício, me salva da violência que eu mesmo estava incutido, né? E eu só uma pergunta, desculpa interromper. Quando você retornou, já tinha acabado o apartheid? Foi em 80 aí? Quando eu retornei, já tinha acabado o apartheid. Tá. Eu retorno já na década de 90, vim para o Brasil em 82, retorno já na década de 90. Então o apartheid ele tinha acabado de acabar, ainda existia resquícios do apartheid, era muito forte ainda, mas as coisas já estavam, entre aspas, melhor, né? E vou estudar, descubro os livros, e aí eu vou estudar, e no colegial eu descubro o pan-africanismo. E começo a entender o que é o pan-africanismo. Já no colegial me tornei líder pan-africanista.
quando eu saio do Brasil, quando eu chego no Brasil em 82, voltando um pouco atrás, quando eu chego no Brasil em 82, por uma tradição africana, por uma tradição do meu povo, eu venho iniciado ao culto de orixá, de lá para cá, né? Mas aqui no Brasil, essa iniciação específica em 82 não existia, não se fazia no Brasil. Então, aqui no Brasil, em 82 eu encontro o candomblé, porque na minha chegada no Brasil, eu passo muito mal, devido à temperatura e tudo mais. Então eu passo muito mal, o Brasil não sabia o que era anemia fosforme naquela época. Eu tenho uma crise de anemia fosforme. O meu pai, quando ele sai do Brasil, já antes de 64, ele sai iniciado pelo candomblé, iniciado ao culto de Xangô, Ogã de Xangô. E quando eu passo mal em 82, o único lugar que ele conseguia me levar era para dentro do terreiro de candomblé. E dentro desse terreiro de candomblé, então eu sou iniciado no candomblé ao culto de Ogum. Cheguei aqui iniciado ao culto de Exu e me inicio no Brasil ao culto de Ogum. Então, quando eu retorno para a África, foi como voltar às minhas ancestralidades, voltar à minha raiz de fato. Quando eu descubro o pan-africanismo, eu me torno líder pan-africanista já no colegial. Vou me formar em História, alguns anos depois. Faço História. E vou fazer mestrado. Termino, estou resumindo bastante para não tomar muito tempo. Termino História na Universidade Federal de Joanesburgo, mesma universidade que Nelson Mandela também fez advocacia, e eu faço História. Mas aí eu vou fazer mestrado. Quando eu termino História, minha avó, que é a matriarca da minha etnia, ela diz que eu sou um pássaro que não posso mais viver na África, eu sou um pássaro do mundo. E eu tinha por obrigação de bater asas e levar a voz do meu povo e o nome do meu povo, o nome da minha etnia para fora da África. Então eu vou fazer mestrado nos Estados Unidos, Califórnia. Quando eu chego na Califórnia, eu passo algum tempo na Califórnia, um tempo muito pequeno, porque logo na sequência eu vou para o Brooklyn. E lá no Brooklyn eu me deparo com uma outra realidade. Em 82, quando eu chego no Brasil, eu sou um preto, um menino preto, africano, dentro de uma diáspora do qual eu não conheço. Quando eu chego no Brooklyn, eu sou um mestiço. Um mestiço. Estrangeiro. E todos os meus irmãos, minhas irmãs pretos no Brooklyn, obviamente, nesse período, e lá a guerra racial ainda era muito forte, né? A briga com a Ku Klux Klan era muito ferrenha ainda, era uma briga realmente difícil até de narrar. E na universidade eu fico de escanteio, né? Fico de escanteio. Eu sou um mestiço que os meus irmãos pretos e pretas não me reconhecem como preto. E eu também não sou reconhecido como branco. Mas por quê? Por causa da tua tonalidade de pele? Sim, porque eu sou um preto de pele clara, né? E eu estava no meio de retintos. E naquele período, naquele momento, dentro do Brooklyn, era muito importante a questão retinta, né? A briga era ferrenha, de brancos e pretos retintos. E na universidade eu fico meio de escanteio, né? Como eu sempre digo, eu tive que chegar lá pisando no sapatinho
e bem no sapatinho. E eu começo a entender o que é essa briga, né? Começo a entender o que é essa briga, se ouvia falar muito de Black Panther, Black Panther, Black Panther. Mas esse Black Panther sempre era uma coisa que você ouvia dizer, você não via com os olhos de fato. E aí entrou uma irmã na mesma sala que eu, até então eu era o único preto daquela sala, preto, abre aspas, de pele clara, e entrou uma irmã retinta, e ela também estava na mesma sala que eu, e ela sofreu os brancos, até porque racismo nos Estados Unidos não é crime, então não é crime você chamar ninguém de macaco nos Estados Unidos. Não é crime você falar que você não quer ficar perto de um preto, de uma preta nos Estados Unidos. Isso não é crime. E essa irmã, então, começa a sofrer o racismo que até então comigo era meio camuflado, ao mesmo tempo que não me aceitavam. Comigo era meio camuflado, mas com ela foi direto. E quando é com ela, eu tomo as dores dela, e a gente sai na porrada, eu e os brancos, eu era bom de capoeira, né? Então a gente sai na porrada. E aí essa irmã, depois de um tempo, eu fico sabendo que ela era uma líder uma líder dos Black Panther. E aí ela me convida para uma reunião. Quando ela me convida para uma reunião, eu mais do que depressa abraço a oportunidade e eu vou para a primeira reunião dos Black Panther. E ali eu fico... Ali era o meu mundo, entende? Era o meu mundo. Mas aquela palavra meia pacífica, né? Porque naquele momento, nos Estados Unidos, principalmente no Brooklyn, ainda estava muito acirrado, porque uns estavam entendendo a fala de Martin Luther King e tudo mais, outros já estavam ainda naquela vibe do Malcolm X. E eu me apaixono por Malcolm X. Já saí da diáspora, na verdade, já saí do Brasil. Né? Na FEBEM eu conheço Malcolm X. Na FEBEM eu conheço a biografia de Malcolm X. Então eu já sabia quem era Malcolm X, mas até então, para mim, aquilo era um personagem. Aquilo era um camarada que nunca existiu. Quando eu chego lá e de fato vejo a existência de Malcolm X, aí eu mergulho. Mas os Black Panther, para mim, era muito pouco. Eu era mais radical que aqui, mais radical do que os Black Panther estava sendo naquele momento. Eu conheço a família, a guerrilha da família negra, fundada por George Jackson, que era quem de fato fazia a luta armada. E aí eu me apaixono por aquilo e falo, é aquilo que eu quero, pretos têm que pegar em arma, pretos têm que se armar. E eu me crio nesse mundo. Até voltar para o Brasil, isso já final de 99, começo de 2001, alguma coisa do tipo. E quando eu chego no Brasil, eu chego com essa fala, dizendo que pretos tinham que se armar. E aí o MNU é o movimento do qual eu adentro para aprender, né? Aprender a narrativa brasileira, aprender de fato o que acontecia na diáspora. Depois eu vou para a CONEM. Já dentro da CONEM eu me torno líder da juventude, do movimento negro. E alguns anos depois eu entendo que fazer parte do movimento negro, eu não era um preto de movimento, eu era um preto em movimento. Então aí eu fundo o MDA, Movimento Negro DNA Africano, uma organização pan-africanista, e aí vai a história vai longe. 2011 eu sou preso, né? Sou preso exatamente por defender a luta armada no Brasil, sou considerado terrorista dessa nação. Fico preso 3 meses e 15 dias. E quando saio da prisão, eu entendo que a diáspora não está preparada ainda para uma luta armada. Então, eu me reciclo, eu me refaço novamente.
E continuo aí na luta, na batalha todos os dias, ao lado dos meus irmãos e irmãs. É isso. Poxa, Esse é o Ronaldo. Que história, Ronaldo. Bom, já que tu citou aí, né, durante essa citação sobre a África do Sul, surgiu uma curiosidade. O preto brasileiro e o preto sul-africano, ele tem similaridades nas questões das lutas? Olha, na verdade, nós precisamos entender aqui algumas questões, né? Esses dois pretos, tanto o preto africano quanto o preto da diáspora, eles são fruto do racismo em perspectivas diferentes. O preto da diáspora, ele vem para a diáspora porque ele é sequestrado. Todos os pretos que estão no Brasil só estão no Brasil porque eles são frutos de um sequestro. Os nossos ancestrais não vieram para cá para aprender futebol, não vieram para cá para aprender receita de bolo. Eles vieram para cá porque eles foram sequestrados. Ponto. Acabou. O africano, ele está na África, porém, ele está sob ainda o domínio do colonizador. Então, esses pretos, eles enxergam o racismo de maneira diferente e, obviamente, isso determina a luta deles. Nós, no Brasil, nós lutamos por liberdade. O pan-africanismo, e aí o pan-africanismo ele é crucial nesse entendimento, né? Nós, no Brasil, nós lutamos pela unidade do povo preto. Na África, eles lutam para se libertar do colonizador. Se libertar do colonizador. E aí, precisamos compreender de que lugar nós estamos falando. E é muito interessante porque, no Brasil, eu ainda preciso dialogar com os meus irmãos e as minhas irmãs no entendimento de eles não são afrodescendentes. Quem contou a eles que eles são afrodescendentes? E aí Malcolm X ele tem uma fala que eu acho fantástica, e eu uso muito essa fala na minha vida, né? Ele, num discurso dele em 1968, no Harley, ele diz o seguinte: quem te ensinou? Quem te ensinou que o seu cabelo é feio, que o seu nariz é feio, que a sua boca é feia? Quem te ensinou? E a partir dessa fala de quem te ensinou, eu costumo perguntar: quem ensinou que você é afrodescendente? Quem te ensinou isso? Quem te ensinou foi o opressor. Ele te ensinou que você é afrodescendente, até porque ele precisa romper tudo que te liga à África. Nós não somos afrodescendentes. Nós somos africanos e africanas nascidos na diáspora. E quando eu compreendo isso, eu entro na mesma vibe do meu irmão africano que está na África. O meu irmão africano que está na África, ele não me vê mais como um preto da diáspora. Ele me vê como um africano da diáspora. E aí a nossa luta se iguala. Nesse momento se iguala. Mas até que se entenda que eu sou um africano da diáspora, enquanto eu continuo lutando como um afrodescendente, é muito difícil. Nossas lutas elas vão tomar caminhos diferentes. Certo. Certa vez eu perguntei para a irmã Ângela Kibano, eu fiz uma pergunta para ela se o preto, né, no Brasil ele ainda está desunido. Né? E aí eu vou fazer essa mesma pergunta para você, mas com mais uma questão. Já que você tem essa experiência da África, que você veio de lá, exatamente, tem conhecimento. No Brasil, o preto e na África há uma desunião que atrapalha a luta, é um processo, ainda está em processo de se acertarem.
aquela coisa de o ego do homem, a busca de querer visibilidade, essas coisas? Olha, eu tenho duas formas de responder essa sua pergunta. Primeiro é baseado no que eu acabo de dizer. Quem nos ensinou a ser desunidos? Sistema branco. Ponto. Né? Segundo, eu preciso voltar na história. Eu preciso voltar na história novamente. E voltar na história é entender quem é que estava no navio negreiro. No navio negreiro não tinha compadre, não tinha comadre, não tinha irmãos de boteco que tomavam cerveja juntos. Não. No navio negreiro, o que tinha ali naquele momento específico, o que eu tinha ali eram inimigos. A África é étnica. O continente africano ele é étnico. E naquele momento não existia africanos. Existia a sua etnia. Ninguém se rotulava como africano. Todo mundo se rotulava a partir da sua etnia. Então eu tinha Xhosa, eu tinha Zulu, eu tinha Banto, eu tinha Yorubá, eu tinha Nagô, eu tinha Jeje. Que esses camaradas todos na África, eles não são comadres. Ponto. Só que naquele momento, dentro do navio negreiro, eles descobriram que eles estavam todos na mesma situação. Todos ali eles estavam na mesma situação. Nasce, então, o que eu chamo de nacionalismo. Todos ali passaram a ser africanos. Ponto. Quando eu entendo que dentro desse navio negreiro eu não tinha comadre, compadre, e o branco e o sistema caucasiano ariano entende que nós não éramos amigos, ele então fomenta em nós uma luta interna nossa. Ele joga, eu digo sempre que ele joga a isca e nós acabamos caindo nessa isca. Ele nos ensina que nós somos afrodescendentes. Ele nos ensina que nós temos que brigar por igualdade. Hoje é muito comum você ver pretos e pretas dizendo que querem igualdade. Igualdade a quem? Igualdade a quem? Martin Luther King morreu e ele não conseguiu essa igualdade. Ele não conseguiu essa igualdade. Nelson Mandela morreu e ele não conseguiu fazer a África igual. Essa igualdade no Brasil? Como? De que jeito? Hoje nós encontramos irmãos pretos e pretos se dizendo antirracistas. Antirracista como? Como que um preto consegue ser antirracista? Como que um preto consegue se formar numa educação antirracista? Que educação antirracista é essa? Num país que foi, primeiro, roubado. Primeiro ponto, ele foi roubado. Segundo ponto, se enriquece às custas do trabalho escravo. Terceiro ponto, tivemos um educador que hoje é patrono da educação brasileira, que vai para a África, aprende o que é educação, volta para o Brasil, chama essa educação de educação libertadora, mas ele nunca disse que ele aprendeu na África. Isso parece uma piada. Isso parece uma piada. Me conta aonde Paulo Freire fala da África. Aonde? Mas ele disse que a educação é libertadora. E liberta quem? Libertou quem? Quando?
Em que momento? Como que nossos filhos, filhos de pretos e pretas, que na sua grande maioria estão dentro das favelas, dentro da Rocinha do Rio de Janeiro, dentro de vários morros no Rio de Janeiro, nós, enquanto pretos e pretos, na nossa grande maioria, nós estamos dentro da favela. Eu mesmo estou dentro da favela. Como que os nossos filhos, dentro da favela, tendo uma subescola, uma subeducação, consegue se libertar? Como? Tá difícil. Como? Mas, muitos pretos e pretas estão dentro de um movimento de esquerda, movimento político de esquerda, e defendem Paulo Freire com a alma. Percebe quantas coisas nos separa? É isso que eu ia te perguntar, se existe uma conciliação, não sei se é conciliação a palavra certa, não, vocês não brigaram, mas se existe uma similaridade, se compactua o pensamento preto com o pensamento de esquerda. Existe isso? Existe esse pacto? Nós não tivemos opção. O que precisa ficar claro é que nós não tivemos opção. Nenhum indivíduo preto ou preta no Brasil teve opção. Veja, na direita eles nos matam. A direita fortalece o sistema bélico desse país. A direita fortalece essa polícia que está aí, que é a mesma polícia que entra e mata. E depois ela pergunta quem é. Nós não tivemos opção. O que restou para nós foi a esquerda. Nenhum preto e nenhuma preta está na esquerda porque ele quer ou porque ele gosta, mas ensinaram ele a gostar da esquerda. A esquerda, ela é muito, muito, muito inteligente, porque ela nos dá canudinho para respirar. Ela nos deu as cotas na universidade. Legal, bacana. Graças às cotas, muitos dos meus irmãos e das minhas irmãs hoje adentraram a universidade. Bacana, legal. Mas a esquerda não explicou para a sociedade o porquê das cotas. Ela deixou para a gente explicar. Ela deixou para a gente explicar. A esquerda sancionou a lei 10.639, que conta a história da África, que, quer dizer, em tese, deveria contar a história da África dentro das escolas, mas a esquerda não implementou, ela só assinou. Ela deixou para a gente lutar para a lei se fazer presente. Então, quer dizer, os meus irmãos de esquerda, e eu falo isso como ativista político, já tive que trabalhar muito para a esquerda, trabalho muito para a esquerda, e digo a você que nós não tivemos opção. Ou a gente estaria na esquerda ou a gente estaria na direita. Foi falta de opção. Como agora, 2022, o que nós vamos fazer? A gente vai deixar o Bolsonaro se eleger? Ou nós vamos ter que votar na esquerda? É falta de opção. Falta de opção. Aí você tem pelo que eu li na sua bio, você é fundador, né, do PEP, não é isso? PEP, não é isso? PEP. É o partido. Partido de Expressão Popular. Esse partido ele tem aspirações políticas de chegar vereadores, deputados, essas coisas todas. É visão esquerda ou direita não é, com certeza. Tem essa mesma visão de partido? Olha, ou é um partido dos Panteras Negras, por exemplo? Olha, o Partido de Expressão Popular é um partido que, obviamente, é um partido político,
Ele é uma organização política, né? Uma organização política que não tem nenhum interesse de ser esquerda e nem direita, e ele não é esquerda e nem direita. Ele é um partido pan-africanista, com base ideológica pan-africanista. Nós não queremos, e aí eu gosto sempre de um pensamento de Patrice Lumumba, que foi um dos maiores políticos congoleses que a África teve, do qual ele diz o seguinte: nós não queremos nenhuma ideologia. Nós não queremos nenhuma outra ideologia. Nós temos a nossa própria ideologia. Ela é forte o suficiente. E a partir desse pensamento, o Partido de Expressão Popular compreende que a única ideologia preta que é capaz de pensar em nós, enquanto pretos e pretas, é o pan-africanismo. Evidentemente que quando nós falamos que nós não somos de direita e não somos de esquerda, não quer dizer que politicamente nós não vamos sentar com a esquerda para dialogar. Vamos, nós somos um partido político. Não se faz política sem diálogo. Ponto. Evidentemente, nós também vamos sentar com a direita para dialogar. Claro que nós vamos. Porém, dialogar não significa compactuar e nem montar palanque para nenhum deles. Nós temos nossas bandeiras, nós temos nossas convicções e nós vamos chegar aonde tivermos que chegar a partir das nossas bandeiras, sem vender o nosso povo. Em nome da governabilidade, nós não vamos sentar com o MDB e não vamos compactuar com o MDB. Ronaldo, assim, faz uma análise para mim da atual cena preta no Brasil. Então, a partir dos seguintes pontos: a estátua da Bola Gato, que, né, os pretos, né, conquistando medalhas na Olimpíada. Como você vê esse cenário preto no Brasil? Bom, eu acho que primeiro essa análise ela deve partir de uma análise ampla, né? Dentro de um cenário nacional amplo, a situação do indivíduo preto ou preta no Brasil é catastrófica. Ponto. Parto desse princípio. Catastrófica. Catastrófica e não começando por hoje. É catastrófica desde que os meus ancestrais e os nossos ancestrais chegaram nessa diáspora. Desde então, nós carregamos nas costas o alvo. Nós somos o alvo. A mulher preta, ela é o alvo de feminicídio. Se você for olhar as estatísticas de feminicídio, ela é o alvo. Se você for olhar a morte nesse país, o homem preto, ele está no topo. Se você for olhar o encarceramento, a população preta está no topo. Se você for olhar a população miserável, a população com baixa escolaridade, a população com péssimo poder econômico, ou melhor, sem nenhum poder econômico, são pretos e pretas. Ponto. Então é catastrófico. Aonde dentro desse governo ficou pior, porque esse governo teve a coragem e a ousadia, né? Eu costumo dizer que nesse país até a democracia é racista. Até a democracia aqui é racista. Onde já se viu falar em democracia enquanto negros, negras, pretos, pretas, indígenas, quilombolas, povos tradicionais não estão sentados na mesa? Aonde já se viu falar em democracia quando esses povos não têm poder econômico? Não faz sentido falar em democracia. A democracia aqui é racista. E a partir desse entendimento que a democracia aqui é racista, nesse momento eu tenho um governo que simplesmente teve a coragem que ninguém teve de transformar a necropolítica como política de Estado.
de matar pretos e pretas usando cortina de fumaça à segurança pública. E aí é um problema muito sério, porque usaram a segurança pública como cortina de fumaça. Nunca houve guerra contra as drogas. Não, a guerra é contra a favela. A guerra é contra pretos e pretas, porque guerra contra as drogas se resolve na fronteira. Como que essas drogas entram? Quem produz essas drogas? Nunca houve problema nesse país de armamento. Nunca houve. Porque se tem arma, se tem fuzil dentro, no morro, esse fuzil entra em algum lugar. De alguma forma. Onde é que é a fábrica? Onde que é a fábrica? Então esse governo ele só teve a coragem de fazer o que ninguém fez. Ele foi ousado. Então, quando você olha tudo isso, a gente pode falar que é catastrófico. Agora, quando eu falo das Olimpíadas, onde eu tenho pretos e pretas conseguindo boas colocações, conseguindo medalhas, meu irmão Jonathan, meu irmão, um beijo, um abraço, te amo. Conseguindo boas colocações, conseguindo medalhas, eu também compreendo a fala da Daiane dos Santos, né? Aonde ela, enquanto mulher preta, periférica, dentro da ginástica, não queriam nem sequer entrar no mesmo banheiro que ela. Então, eu não sei se eu posso utilizar as Olimpíadas e as medalhas, as boas colocações desses pretos e pretas como exemplo. Porque me parece que dentro do esporte, no Brasil, a luta está muito maior do que eu posso imaginar. Tem o caso daquele atleta que foi discriminado, né, pelo Nori, né? Então. Falava, a história do saco de lixo, que eu não vou nem comentar aqui. E é muito engraçado, porque no Brasil, o racismo no Brasil se resolve com pedido de desculpa. Pedido de desculpa. Desculpa, tá tudo resolvido, somos irmãos, somos todos iguais. Entende? Então. Eu te confesso que eu sinto vergonha alheia, cara. Agora, falar sobre a estátua de Borba Gato, eu também queria voltar na história, entende? Eu queria voltar na história para perguntar o seguinte. Não é o fogo que me interessa. Porque, como diz Djonga, e Djonga falou muito bem, fogo nos racistas, não foi exatamente um racista que pegou fogo. Foi a estátua de um racista. Então não é o fogo que me interessa. O que eu quero discutir é por que a sociedade paulistana tem um estuprador como herói. Exato. Deixa eu só complementar a tua fala. Porque depois que isso aconteceu, cara, surgiu historiadores, surgiu vários sites dizendo que o Borba Gato não era isso. Ele era um caçador de esmeraldas, que, sabe, tirando aquela fala de que ele não caçou quilombola, que ele não caçou índio, gente, o cara era um santo, eu não sabia. Cara. Mas professor de história, cara, gente. Mas você veja, e aí eu também faço uma crítica aos meus irmãos e às minhas irmãs, sabe? Faço. Eu acho que é necessário a gente abrir algumas feridas para poder curar essas feridas entre nós, né? Nós temos muito que aprender com indígenas. Nós estamos falando de nacionalismo preto há algum tempo, mas ainda não exercitamos o nacionalismo preto na prática. Os indígenas exercitaram o nacionalismo indígena há poucos dias atrás. Eles foram para Brasília e deram flechada em Brasília.
sem levantar a bandeira de nenhum partido. Somente a bandeira deles, a pauta deles. Nós temos que aprender com os indígenas. Nós também temos que aprender com o movimento LGBTQIA+. Nós também temos que aprender. Num país que mais mata homossexuais, gays, lésbicas e travestis, o país mais homofóbico do mundo, só em São Paulo nós temos a deputada estadual mais bem votada é uma mulher trans, a vereadora mais bem votada é uma mulher trans, nós temos o movimento LGBTQIA+, elegendo os seus representantes praticamente em todos os estados. No Rio de Janeiro eu tenho 3, 4 aí. 3, 4 aí. E o povo preto? Elegeu quem? Porque não venha me dizer que foi o povo preto que elegeu, na maioria, Fernando Holliday. Não, não foi. Fernando Holliday é um homem preto? Claro que é. Claro que é. Claro que é. Não vou negar. Hélio Negrão é preto? Claro que é. Agora, daí, ser preto é uma coisa, ser meu irmão é outra. Ser meu irmão é outra. Entende? Então o povo preto precisa começar, nós precisamos compreender e aprender com os demais povos. Eles estão fazendo, nós não. A gente discute, mas não faz. E de quem vai partir esse pontapé inicial? De trazer essa compreensão? Olha, eu acho que isso vai depender de muitas coisas. Isso parte do Jonathan, que está aqui na live. É um homem preto que propaga as ideias pretas, o pan-africanismo, o nacionalismo preto, sabe? Isso vai partir de muitos outros pensadores, parte da irmã Ângela Quimbango, uma mulher preta, advogada, afrocentrista, que briga, defende, você vê todo o trabalho dela. Isso parte do próprio Partido de Expressão Popular, que abre essa discussão política, né? Nós não queremos outra ideologia, nós não queremos ser de esquerda, não. Não queremos ser de esquerda. A esquerda não nos representa. A foice e o martelo não rola, né? Não rola. Com a gente não rola. Com a gente não rola. Entende? Então, acho que esse debate e esse diálogo, ele abre por muitas cabeças pretas que pensam de verdade em um povo e não em um indivíduo. Né? Que pensam em um povo, em uma nação, e não em um indivíduo. O Jonathan fez um comentário aqui, falou, eugenista. Você acha que a eugenia está aí sorrateiramente rolando? Eu acho que sorrateiramente não, eu acho que ela é velada mesmo. Ela é velada mesmo. Ela é velada mesmo. Opa! Ela é totalmente velada. Não vê ela quem não quer ver. Não só a eugenia, mas o próprio racismo, ele está aí. Nesse momento, ele simplesmente é gravado. Ele é gravado, porque ele sempre esteve aqui. Esse país foi construído em cima da eugenia, construído em cima do racismo. A locomotiva desse país é o racismo. E é muito fácil você identificar isso. E o que eu me impressiona é que não há questionamento. Se levanta a bandeira de um antirracismo, né, dos antirracistas, e ninguém pergunta como que você se tornou antirracista num país que é racista. Teve aí, né, o então excrementíssimo senhor presidente, né, aos abraços com os dentes arreganhados com uma neonazista, né, política. Gente, e foi muito alarde, mas acabou, abafou o caso, tá tudo certo. Aí vai você falar de Idi Amin Dada. Meu Deus, tá entendendo? Qualquer coisa. Não estou dizendo que o caráter do cara, estou dizendo assim, que vai você citar alguma coisa a respeito de algum personagem negro, preto, né, que
que fez coisas que não foram boas, não vai faltar linchamento. Né? Os inquisidores estão aí. Não vai muito longe, né? Por que na maior metrópole, quer dizer, na segunda maior metrópole do mundo, em pleno século XXI, eu tenho a estátua de Borba Gato. Por quê? Eu acho que eu vou mais além, Ronaldo. Eu vi uma postagem muito interessante, né? Isso não é minha ideia minha, não. Eu li. Queimaram o índio vivo. Acabou, ninguém falou mais nada. Quantos aí já espancaram uma preta na rua? Porque, pensando que ela era uma prostituta. Ela cheia de êxtase aqui na Barra da Tijuca um tempo atrás. Meteram a porrada na mulher, né? Preta, é claro, tinha que ser. E outros casos, nada se fez. Tacou fogo na estátua, pronto. Prende o cara, prende a mulher do cara. Então, porque o X da questão, meu amigo, não está no fogo. O X da questão está na afronta que é você enfrentar um sistema racista. O X da questão não é o fogo. O fogo é a segunda parte da história. Quando prendem a Jéssica, mulher do Galo, integrante integrante lá da Revolução Periférica, e assume que participou lá de botar fogo lá no Borba Gato, mas quando prende a mulher dele, e a mulher dele diz: eu não estava lá, eu estava com meu filho de 3 anos, de 3 meses, 3 anos de idade. Quando prende a mulher dele, é a prova que o problema não é o fogo, o problema é ser preto. O maior crime que você comete é ser preto. O maior crime que um preto comete nesse país é o crime de pensar, é o crime de lutar, não por igualdade, mas por emancipação. Emancipação. Nós não queremos ser iguais a ninguém. Eu, pelo menos, não quero ser igual a ninguém. Eu jamais vou querer ser igual um caucasiano que fala de meritocracia enquanto ele nunca trabalhou na vida. Eu jamais quero ser igual a um trabalhador que não enxerga que o verdadeiro trabalhador está aqui nesse país. Está aqui nesse país desde a escravidão. O braço, a locomotiva econômica somos nós pretos. O chão de fábrica somos nós. Somos nós. Essa esquerda que fala de trabalhador é uma esquerda burguesa. Burguesa que não representa a favela. Não representa a favela. Prova disso foi a pandemia. Prova disso foi o que fizeram na pandemia. Na pandemia eu tive greve dos professores legítima, para tomar a vacina. Agora, quantos professores se preocuparam com a faxineira da escola? Quantos professores se preocuparam com a merendeira da escola? Eu tive grupos que tomaram vacina primeiro. Legal, merecido, enfermeiros, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras. Agora, e as faxineiras? E as faxineiras, meu irmão? Aqui no meu bairro mesmo, no Capão Redondo, eu tive greve, sabe de quem? Dos gari, porque eles não tomaram. Eles não tomaram vacina. E quem foi que falou? A luta de classe? Quem foi que falou? Dos gari, dos faxineiros. Então, é a emancipação que a gente está falando. Não é igualdade. Essa igualdade beneficia alguém. E esse alguém não somos nós. Não somos nós. Nunca foi nós. Nunca. Esse é o ponto. Emancipação. Nós queremos ser emancipados. Queremos ter poder.
poder das nossas vidas, poder econômico, poder social. O branco, ele não é somente uma raça humana. Não. Ele é uma raça política. Ele é o poder político desse país e da humanidade. Enquanto nós, pretos e pretas, não entendermos de que poder nós estamos falando, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E a luta por emancipação é isso. Nós queremos poder. Poder. Esse é o ponto. Agora, não é o voto preto que vai me ajudar. Não é. O voto preto aí, ó. Hélio Negrão foi o deputado mais eleito. Os pretos que votaram no Hélio Negrão não deram voto preto? Não deram voto preto? Responde uma coisa. O branco, ele pode ser aliado? E como ele pode aliar? Olha, a tua pergunta é difícil. É difícil. Mas eu penso o seguinte, e é o que eu sempre digo nas minhas reuniões internas, né? Ser aliado não é falar, é fazer. Faça e depois a gente vê se você pode ser aliado ou não. Não adianta levantar bandeira antirracista. Não adianta ficar na internet, sou antirracista. Não adianta. Isso não significa nada. Você é aliado de verdade? Prova. Prova que você é. Porque que o branco é racista, eu tenho a prova. Agora, eu quero ver o branco não ser racista. Eu quero ver Ciro Gomes não ser racista. Eu quero ver ele desistir da presidência, da corrida à presidência, e colocar uma mulher preta no lugar dele. Ah, Lula tirou foto com Nelson Mandela. Bacana! Ai, que legal! Eu quero ver ele desistir e colocar uma mulher preta no lugar dele. Por que será que Benedita não consegue ser candidata à presidência da República pelo PT? Por quê? Foi a única governadora do Rio de Janeiro que não foi presa e nem denunciada. Hã? Por que ela não consegue? Então, não adianta me falar. Eu quero ver. Eu tenho a prova que todo branco é racista. Ele é racista ou por suas ações particulares, individuais, ou ele é racista porque ele é movimentado por um sistema racista. O branco dentro da favela, que mora no mesmo barraco que eu, ele é meu vizinho, mesmo ele morando dentro da favela, mesmo ele tendo um barraco de tábua como eu, mesmo ele estando desempregado como eu, ele se beneficia do sistema racista. Porque ele não vai ser parado pela polícia a mesma quantidade que eu. Ele não vai. A polícia, quando para ele morando no mesmo espaço, meu vizinho, a polícia não parte do princípio que ele é vagabundo. E o policial preto, né? Diga-se de passagem. E o policial preto. Até porque este policial preto, eu preciso entender que esse camarada, primeiro, esse camarada, ele saiu da favela. Ele saiu da favela. Ele saiu da periferia. Esse camarada viveu a violência que um policial dá à periferia sua vida toda. Então, para ele, aquela ação é normal. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu preciso entender o que é o sistema militar. O sistema militar é uma lavagem cerebral. Então, ele não vê que
esse sistema militar coloca ele para enfrentar a favela, mas o major e o general são brancos e eles estão no gabinete, no ar-condicionado. Então, esse policial preto, ele também é uma vítima. Ele também é uma vítima. Então, não adianta falar para mim, não sou racista. Quer ser aliado do povo preto? Quer ser aliado mesmo? Compreende tudo isso que eu e muitos outros estamos falando há muito tempo, não é de hoje. Não é de hoje que a gente está falando isso. Entende isso? Entende, né? Quer ser aliado. Então faça alguma coisa. Ah, mas o que eu posso fazer? Não sei. Aí é você que tem que saber. É bacana nos Estados Unidos, a gente vê um movimento antirracista, né? Lá nos Estados Unidos a gente viu durante as manifestações após a morte de George Floyd, os brancos colocando o corpo, colocando o peito na frente da polícia para não atirar nos pretos. Lá, racismo não é crime. Quantos brancos aqui colocam o peito na frente nas manifestações, hein? Eu não vi nenhum. Alguém viu? Me conta aí. Me manda uma fotinha, só uma foto. Só uma foto. Eu não vi. Interessante discurso, né? O discurso é bonito, mas e a ação? Ação nenhuma. Ronaldo, vamos fazer, antes de encerrar, né, a nossa conversa, eu vou fazer uma coisa contigo. Eu vou falar o nome de 6 personalidades, você vai dar a nota de 0 a 10 e brevemente vai explicar por quê da tua nota. Valeu? Bora. Nelson Mandela. 10. Por quê? Ele fez o que dava para fazer, cara. Ele fez o que dava para fazer. Concordo com o que ele fez? Não. Mas ele fez o que dava para fazer. Eu não posso desmerecer a luta do cara. Não fui eu que fiquei 30 anos dentro da cadeia. Não fui eu que não vi meus filhos crescer. É muito fácil, muito cômodo agora eu chegar aqui e falar, não, eu dou 0, porque ele compactuou, porque ele vendeu, porque ele fez, porque ele... Ah, legal, bacana. Se você estivesse no lugar dele, você ia fazer o quê? Sou pan-africanista? Sou. Mas isso não me dá o direito de deslegitimar o outro. Mas nem todo pan-africanista tem essa visão, né? Nem todo pan-africanista tem essa visão. Pertenço a uma família que odeia Nelson Mandela. Se você falar de Nelson Mandela, eles te batem. Olha, vira um inferno. Eles odeiam Nelson Mandela. Entende? Não vou dizer para você que eu, particularmente, morro de amores por Nelson Mandela. Não morro. Uhum. Mas eu não me vejo na posição de atacar um outro preto, entende? Não vejo. Se tivesse no lugar do cara, ia fazer o quê? Essa é a pergunta. O quê? É isso. Mahatma Gandhi. Porra, eu acho esse cara... Então... De 0 a 10? De 0 a 10, eu acho que... Eu acho que ele foi muito importante para aqueles que seguiram ele. Não foi importante para o meu povo. Para o meu povo, para a luta do povo preto, significou nada. Mas para o povo que seguiu ele, para o povo que entendia a filosofia dele, eu acho que ele foi fantástico. Eu citei ele por causa da passagem dele pela África do Sul, né? O contexto que ele teve lá bem breve, né? Assim, eu erradamente posso estar achando que ele
tenha contribuído de alguma forma, não sei se Então, da mesma maneira. então é o caso do discurso e da ação, entende? Uhum. Do discurso e da ação. O discurso dele eu acho bacana, eu acho importante, eu acho muito legal. Agora, e a ação? O que de fato houve de contribuição? De fato, de verdade. Eu não vejo essa contribuição ao meu povo. Eu vejo que houve a contribuição do discurso dele para aqueles que eles seguiam ele. Legal. Malcolm X? Porra, cara, Sem palavra. Malcolm X, ele é o meu livro de cabeceira, ele é a entidade, ele é o espírito que eu reverencio todos os dias. Se eu fosse mulher, com certeza eu pediria ele em casamento, porque sendo homem eu já sou capaz de pedir ele em casamento, cara. Malcolm X, ele é o ar que eu respiro todos os dias, entende? Todos os dias. Tem algum preto no Brasil que você compararia, assim, na luta? No passado ou no presente? Eu acho que não existe comparação, sabe? Eu acho que não existe comparação. Eu acho Leila Gonzalez uma puta mulher, entende? Foi dona de uma luta ferrada, entende? Eu acho todas as mulheres pretas de Candomblé ferradas, todas elas, porque é dessas mulheres pretas de Candomblé que se mantém o matriarcado, entende? Eu acho que todos, Leila Gonzalez, eu acho que Dandara, eu acho que Zumbi, Luiz Gama, Luísa Marim, todos foram importantes na sua época, naquele momento. Eu acho que seria leviano da minha parte comparar alguém, entende? Eu acho que essa comparação não existe. Eu acho que quando eu morrer, alguém vai dizer que eu fui importante, pelo menos para atormentar a vida de outro alguém. Entende? Mas a comparação, eu acho que ela não é nossa. Essa comparação, ela não é preta. Eu acho que o preto, ele não compara ninguém com ninguém. Eu acho que o preto ama o que é preto, é apaixonado pelo que é preto. Eu acho que o preto, ele não desconstrói outro preto. Eu posso não concordar com o que o outro preto faz, mas eu não desconstruo. Eu amo o cara. Eu amo Martin Luther King. Eu acho a luta de Martin Luther King fantástica, formidável. Eu acho que ele foi importante naquele momento. Sigo Martin Luther King? Não sigo. Mas não vou desconstruir o cara, entende? Apesar de eu ser radical em muitas coisas, eu sou radical em muitas coisas. Muitas coisas. Eu não sou um pan-africanista que levanta a bandeira do pacifismo. Eu acho que o pacifismo ele é maléfico. Ele é um sistema de domesticação, entende? Eu sou mais do combate. Eu gosto mais do combate. Eu me sinto melhor dentro de um combate, né? Mas ser combatente não é desconstruir o meu irmão. Não é. Ser combatente não é desmerecer a luta do meu irmão. Não é. Saindo dessa questão da personalidade, uma curiosidade. Por que no Brasil é tão fácil demonizar as religiões de matrizes africanas? Por que é tão fácil demonizar? Por que é tão fácil dizer que é do diabo? Por que é tão fácil dizer que não faz? Primeiro ponto, porque são de pretos. Tudo que é de preto no Brasil é feio. Eu me lembro
na época do reggae, isso década também de 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, que Jimmy Cliff chega no Brasil e estoura no Brasil com o reggae. Eu me lembro que usar dread era coisa de vagabundo. Usar dread era coisa de maconheiro. Mas o branco passou a usar dread e é bonito, é lindo, é um charme. Entende? Então tudo que é preto no Brasil começa sendo endemonizado. Então isso é um ponto. Segundo ponto, esse processo de endemonizar os povos tradicionais de matriz africana, ele vem desde sempre. Primeiro eu preciso entender quem é o cristianismo. O cristianismo, ele também é um sistema político que está no mundo desde que o mundo é mundo. Né? E ele parte do princípio que tudo que não pertence a ele, tudo que não tem a mesma visão de mundo que ele, não presta. É do demônio. E quando isso vem para o Brasil, isso começou lá com o genocídio indígena. Né? Quando foram catequizar para roubar as terras dos indígenas, eles mataram os indígenas. Né? E a partir daí, já na década de 90, chegando na década de 90, eu preciso entender o que foi, como começou uma guerra santa no Brasil. Né? A Universal do Reino de Deus, quando chuta Nossa Senhora Aparecida, ela descobre o que é poder. Poder não é o dinheiro. Poder é uma caneta. Por incrível que pareça, parece ironia do destino, mas o poder é uma caneta Bic. É uma caneta Bic. Entende? E a Igreja Universal descobre isso. E quando a Igreja Universal descobre que o poder é uma caneta Bic, né? Esse trocadilho terrível, eles então começam a se empoderar da política. E os povos tradicionais de matriz africana, eu preciso entender quem são essas pessoas lá no passado, que são os nossos mais velhos e as nossas mais velhas, né? São negros e negras que não tinham estudo. Que tinham em Orixá, Vodum ou Inquise a sua fé. E aí transformaram deuses e deusas africanos em religião. E religião, se você olhar a história da humanidade, a religião sempre esteve presente nos maiores crimes de lesa humanidade. Porque é a forma que você tem de manipular pessoas. Né? De manipular pessoas. E aí eu estou falando aí para começar lá com a Cruzada, Santa Cruzada, começar lá com a Inquisição. Eu estou falando de 1067 a.C., que eu vou chegar a Alexandre o Grande. Religião sempre foi usada para isso. Só que quando nós chegamos no Candomblé, a religião era fé, né? Quem que explica a fé? Não tem como explicar. E os nossos mais velhos, eles sempre disseram que política e religião não se mistura. Não se mistura. Então, dentro dos terreiros de Candomblé, nunca se falou de política. E aí é simples, basta a gente falar aí da Bahia, né? A sacanagem que fizeram com a gente, porque disseram que política e religião nunca se mistura. Mas Toninho Malvadeza, o antigo ACM, vivia nas casas de Candomblé. Entende? Então, esse povo nunca se misturou com política. E quando esse povo não se mistura com política, e o pentecostal e o evangélico entra na política, ele entra na política procurando um bode expiatório. E esse bode expiatório passa a ser os povos tradicionais de matriz africana, encabeçado pelo ladrão genocida chamado Edir Macedo.
né? E aí chegamos a esse ponto. Então, o povo de matriz africana passa a ser culto do diabo, e ele que rouba, vende terreno no céu, faz fogueira santa que ninguém nunca viu a santidade, ele é santo. E ele consegue eleger um presidente da República genocida. Igual a ele, né? É terrível. Ronaldo, estamos chegando ao final, não vou tomar o teu tempo. Ah, mas já? Porque eu não gosto de tomar. Você quer falar? Vamos aí. Então tá bom. Então eu vou fazer uma pergunta bem polêmica. Faz aí. A Umbanda foi uma forma de embranquecimento? Não. Porque eu já li artigos a respeito e segundo. Eu vou até te mandar esse artigo depois, se você quiser. E o cara diz que foi uma forma que se fez para que ela fosse aceita, né? Os ritos africanos fossem aceitos pela sociedade da época. Né? Então o cara. Isso ele fez para tentar explicar também o embranquecimento da capoeira. Entendendo? Então ele deu essa conotação. Vou te mandar esse artigo depois, aí tu me explica. Mas você concorda de longe, né? Olha, como eu disse, né? Eu sou radical, mas eu não concordo com alguns pontos que os meus irmãos colocam. Eu acho que eles navegam um pouco na maionese e essa maionese não é Hellmann's. Entende? A Umbanda ela não foi uma forma de embranquecimento. Não, eu não concordo com isso, porque a Umbanda não tem nada a ver com o Candomblé. Tenho para mim que a Umbanda é filha do Candomblé. E por que eu tiro a fala que ela é filha do Candomblé? Eu preciso entender que, primeiro de tudo, a palavra Candomblé, ela é brasileira. Ponto. Se você tira a palavra Candomblé, se você esquece essa palavra, você vai encontrar culto de orixá, culto de Vodum ou culto de Inquise. Então eu estou falando de uma cultura africana. Ponto. O que é essa cultura africana? É um culto a ancestrais. Esse africano, essa africana, quando ela chega aqui em situação desumana, em situação de escravo, evidentemente, eu tenho aqui a relação desse africana com outros povos, indígenas, portugueses e daí por diante. Bom, o culto é um culto ancestral. Eu nasci de uma mulher africana e de um indígena. Minha mãe é africana, meu pai é indígena. Meu pai morreu. O meu culto não é um culto ancestral? A forma que eu tenho de cultuar esse indígena é trazendo ele para a minha religião, porque é a minha cultura. Ok? Ponto. Bom, essa explicação é muito longa, mas para resumir, no dia 13 de maio de 1888, do qual aquela senhora, do qual aí eu dou nota 0 para ela, chamada Princesa Isabel. Aliás, tem uma estátua dela em Copacabana, hein? Porra, precisa queimar essa estátua. Mas na verdade, eu acho que não deveria queimar essa estátua. Essa estátua eu seria contra a queima dela. Eu acho simplesmente que tem que decapitar a cabeça dela. Deixa ela sem cabeça. Porque ela foi uma mula sem cabeça. Ela foi uma mula sem cabeça na história. Né? Foi. Então, essa senhora, o que acontece? Quando ela abre a porta da senzala, eu tenho aí 2 pretos. Eu tenho o preto africano que não entende
o porquê que ele precisa cultuar o indígena. Já que o indígena não tem nada a ver com ele. Mas eu tenho o filho desse preto, o filho dele, que está com 30 anos de idade, certo? E precisa cultuar a mãe, que é indígena. Entende a problemática disso? Dessa análise, nasce então a Umbanda. A Umbanda ela nasce aí, nesse momento aí ela nasce. E aí o camarada, o senhor lá, esqueci o nome dele, aí do Rio de Janeiro também, o Caboclo Sete Encruzilhadas, se eu não me engano, ele vem num determinado período da história e dá nome a um culto que já existe. Ele diz que aquele culto é Umbanda. Mas a Umbanda não nasce a partir do momento que ele dá o nome. A Umbanda nasceu muito antes. Muito antes. Então, ela não nasce para embranquecer o candomblé. Ela não nasce para embranquecer a cultura preta. Eu preciso entender aonde está o branco nessa história, entende? É muito profundo. E detalhe, eu ainda defendo que dentro do candomblé não tem branco. Não pode ter branco dentro do candomblé. E aí você vai falar assim para mim, tem, claro que tem. Tem um monte de gente branca que é iniciada de candomblé. Não. Eu vou dizer para você que não tem não. São todos pretos e pretas. São todos pretos e pretas. Agora, se ele tem a consciência disso, é outra coisa. Mas são todos pretos e pretas. Por quê? Porque dentro do candomblé, quando você é iniciado, você se inicia e você recebe desse sagrado um novo nome. Você não é chamado de Ronaldo, você não é chamado de José, você não é chamado de Maria. E tá aí o meu irmão Jonathan, que tá aí ainda, ele pode dizer isso, é um homem de candomblé também. Você recebe um novo nome. E o sagrado, esse orixá Vodun Enkiz, ele te reconhece a partir daquele nome que ele te deu. Se ele te deu um novo nome, você nasceu novamente. Ok? Ok. Se você nasceu novamente e a África diz que o orixá é sanguíneo, ele pertence a uma família, ele é sanguíneo. Então, você não pode ser branco. Você não pode ser branco. Orixá acredita em vidas passadas. Você não pode ser branco. Agora, qual que é a posição desse pseudo branco dentro do candomblé? Se ele não é branco. Esse deveria ser o antirracista, né? O verdadeiro antirracista. Fala pra mim, assim, eu já até sei qual é a tua resposta, né? Mas assim, como você define a aceitação? Às vezes eu faço lives com pastores, né, africanos. Eu tive a oportunidade de fazer 2 entrevistas, né, com um pastor e com um poeta que eles se denominam evangélico, são africanos. Aí, como você vê essa influência do homem preto africano, logo africano? Como você consegue discernir? Como você consegue entender isso? Ou você não entende? Olha, eu acho controverso, né? Não estou dizendo que o cara não tenha direito a seguir o credo que ele quiser, não é isso. Mas eu acho controverso pela história, porque como você citou, né? Os caras vieram aqui no Brasil e dizimaram os índios, usando a fé, usando a cruz e o nome de Cristo. E não é diferente na África. Os caras chegam lá com um Cristo branco, né? A primeira coisa que faz é o quê? É negar a fé do cara no culto, na ancestralidade, na manifestação cultural, é negar as relações, né, de casamento que são diferentes, né? Que é a relação poliginia, não é isso? Depois se estiver errado. Né? Então, como é que você encara isso? Olha, é bem complicado, porque
primeiro eu preciso compreender, e isso é o tema da minha palestra o ano que vem, né, assim, que a pandemia deixar, do qual eu estou dissertando sobre isso. Primeiro eu preciso entender o que é religião, o que é tradição e o que é espiritualidade. São três coisas completamente diferentes, né? Quando eu entendo o que é religião, eu entendo o que é dominação. E aí eu tenho duas visões nessa questão. Quem está falando e quem está ouvindo é um religioso? Se ele for um religioso, ele jamais vai aceitar isso. Ponto. Né? Então, religião é dominação. E a história da humanidade conta isso. Conta isso de maneira muito simples. Tradição, ela é um conjunto de costumes, valores, conceitos, princípios, né? Alimentação, que é passado de pai para filho, de mãe para filha. Isso é tradição. Espiritualidade é eu acreditar que tudo que vem de África é sagrado. É sagrado. Ponto. Quando eu entendo esses três princípios, eu vou conseguir compreender que é controverso o cara abraçar a religião que o domina e o escraviza. É controverso. É controverso. Ao mesmo tempo, dentro da África, eu tenho uma religião chamada quimbandista, que é uma religião cristã. É o catolicismo preto, aonde o Deus dele é preto. Abraão, José, Isaac, Jacó, Jeremias, é preto. Aonde eles falam? Deu uma travada no Ronaldo. Deu uma travada no Ronaldo. Deu uma travada em você, Ronaldo. Voltou. Voltou. Então, aonde essa religião quimbandista, eles têm Deus preto, Jacó preto, Jeremias preto, Isaac preto, Maria, José preto, Paulo, Abraão, todo mundo é preto. Eles são evangélicos. Para eles, inclusive, a Igreja Católica modificou a raça dos apóstolos e do próprio Deus exatamente para dominar. É controverso? É controverso. Mas tudo que vem da África é sagrado. É o que eu digo. Tudo que vem da África é sagrado. Então, eu ouço, compartilho. Como historiador, eu questiono muito. Eu sou um espírito questionador, eu questiono tudo. Eu questiono, não concordo, mas digo que é sagrado. Mas eu acho contraditório. Falando de África, né? Então a gente tem o panafricanismo, aquela coisa toda. Como é que fica o Maghreb nessa história panafricanista? Nessa questão panafricanista? Quem? No Marrocos, Egito, Maghreb. Marrocos, Egito, aquela galera lá de tom de pele mais clara e, na sua maioria, islâmica. Então, vamos falar da questão do Islã, né? Questão do Islã. Primeiro, e eu digo sempre isso para povos tradicionais de matriz africana, que a África não é de orixá.
Orixá na África é cultura. É cultura. É muito comum, é porque você fala com pastor, você fala com pastor da Nigéria, você fala com pastor de Luanda, você fala com o pastor do centro comercial, do centro turístico. Pega o pastor aonde a internet não chega, a luz ainda não chega, ele está vestido como eu estou. E no meio do culto ele vai falar de Xangô. E ele vai falar de Xangô porque Xangô lá é cultura, não é religião. A religião predominante e a guerra santa no continente africano é entre o Islã e o cristianismo. O Islã no continente africano ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito presente. Inclusive, o Islã também é um sistema político na África. E aí eu te trago um personagem, por exemplo, um indivíduo. Pega o rei de Oió. O rei de Oió é muçulmano. E é o representante de Xangô na Terra. Ele é muçulmano. Mas ele não é muçulmano porque ele quer. Ele é muçulmano porque se ele não for muçulmano, ele não consegue se mover politicamente. Então, desconstruir o Islã é uma guerra terrível. Que nem eu e nem você vamos ver como isso vai acontecer. Nem se sabe se isso vai acontecer. Mas a influência do Islã, assim, para o povo, para a causa preta, ela é importante? Por exemplo, Malcolm X, ele era Islã, era do Islã, não é? Ele foi do Islã. Sim. Inclusive mudou de nome para Al-Jabás. Muhammad Ali, né? Que era Cassius Clay, aderiu ao Islã. Então, aí, o Islã, ele tem uma importância para a causa preta, a partir desse princípio, dessa visão? Eu não tenho como te dizer que não. Nós não teríamos, Malcolm X não teria conseguido a influência e o poder de oratória e de movimentação se não fosse o Islã. Não teria. Certo? Agora, eu não posso dizer que o Islã não tenha importância. Ele tem a sua importância, sim. Mas o X da questão é até onde me vale a pena abraçar. Porque você acha que descaracteriza? Eu não acho que descaracteriza, mas... E aí vamos lembrar do que aconteceu com Malcolm. Malcolm, quando descobre que ele é usado pelo Islã e se afasta, se retira do Islã, o que acontece com ele? Quem matou Malcolm? Quem matou Malcolm? Os próprios irmãos. Os próprios irmãos. Então, até onde compensa, e aí a reflexão que fica até onde me compensa abraçar isso? Enquanto eu for útil, vai me servir. Mas em que momento eu vou conseguir sair e eu vou viver depois disso? Eu acho que essa é a reflexão que fica, entende? Por isso que eu prefiro abraçar somente o que é meu, de verdade. Orixá é preto, é meu. Então eu fico com ele. Então, e olha que eu venho de uma família islâmica. Eu sou o único não islâmico. A pergunta assim, que eu fiz assim, diretamente, aí que tu me respondesse diretamente. Como é que fica a questão do panafricanismo? Ele engloba o Maghreb? Ele engloba essas regiões que têm influência islâmica? Engloba. Aonde tiver, e aí vamos fazer um trocadilho com a Bíblia, né?
Eu não sou cristão, mas eu digo sempre que eu gosto da Bíblia sempre que ela me beneficia, né? Então eu gosto dela sempre que ela me beneficia. Aonde tiver um, dois ou três pretos reunidos, o pan-africanismo ele abraça. Mas o pessoal do Maghreb, eles têm a mesma postura do africano subsaariano, por exemplo? Não. Ele tem a mesma visão, ele tem o mesmo comportamento? Não tem, né? Por isso que eu fiz a pergunta, se o pan-africanismo engloba nesse sentido. Não. Primeiro a gente precisa entender aqui que o pan-africanismo ele é uma ideologia escrita, ok? Uhum. Escrita. E tudo que é escrito, assim como a Constituição, assim como a Bíblia, assim como o Código Penal, quem lê interpreta do jeito que quer. Eu tenho irmãos pan-africanistas da Nigéria, de Angola, de Moçambique, que eles vão ler o pan-africanismo e cada um vai interpretar da sua forma. Eu tenho irmãos pan-africanistas que são contra a política. São contra a política. Porque ele diz que o pan-africanismo não se engloba nesse sistema político. Legal. Eu sou um pan-africanista que eu amo política. Eu faço política todos os dias. Eu costumo dizer que iam fazer então com os políticos? Kawame Tchuri era político. Era político. E era um político socialista. Socialista. Você vai dizer que o cara não era pan-africanista? Tem coragem de dizer que o cara não era pan-africanista? Entende? Então, cada irmão pan-africanista, cada irmã pan-africanista vai fazer a sua leitura. Realmente são visões diferentes, muito diferentes, posturas diferentes, é tudo diferente. Fato. Mas eu não tenho como dizer que ele não é pan-africanista. Agora, Ronaldo, agora sim, vamos partir para esse arco que já vai bater quase 2 horas daqui a pouco de live. Bora! Que depois eu vou fazer a edição. Eu vou pedir assim, queria que você me desse a tua perspectiva para o futuro, né, da cena preta no Brasil, o que você espera e como você vê que ela está caminhando. Olha, a minha perspectiva para o povo preto no Brasil, eu acho que o povo preto no Brasil começa a acordar, né? É óbvio que começa a acordar ainda de forma muito lenta, muito lenta. Mas eu também preciso entender o porquê que é lento. Não foram apenas 400 anos de escravidão. Não. Também foi 400 anos de aprendizado. Foram 400 anos onde o povo preto aprendeu que tudo que é branco é bonito. Não foi só escravidão. Foram 400 anos de um aprendizado maléfico. Se libertar desses 400 anos não é do dia para a noite. Então, eu acho que o povo preto começa a acordar. Eu acho que o povo preto começa a ouvir mais, a debater mais, a buscar mais o que é o pan-africanismo, o que é o nacionalismo. Eu acho que no futuro, conseguiremos dialogar sobre emancipação. No futuro. Hoje ainda é muito difícil, hoje ainda é muito complexo, hoje ainda é muito custoso para nós que já falamos sobre isso. Mas eu acho que no futuro, o meu filho, a minha filha, na verdade, os meus filhos e minhas filhas, eles vão conseguir dialogar de forma muito mais tranquila sobre um projeto de emancipação. E emancipação política, social, econômica.
evidentemente que a gente, até chegar a esse momento, nós ainda vamos patinar em muitos temas. Muitos temas é muito sensível para a gente discutir e compreender ainda. Um deles, por exemplo, é discutir sobre o que a esquerda interfere na nossa luta, o que luta de gênero, de classe, interfere na luta de um povo, né? Na luta de um povo. Eu não sou povo, então como é que eu vou lutar por que classe? Porque eu não sou um povo. Né? Eu não sou um povo, eu vou lutar por que gênero? Entende? Evidente que essas discussões ainda interferem muito na nossa luta. Mas eu vejo que com o tempo isso vai se quebrando. Nós temos aí muitas pessoas dialogando muito forte sobre isso. E aí eu trago vários nomes. Meu irmão Carlos Luciano, Jonathan, minha irmã Ângela Quimbango, eles vêm dialogando de forma muito, muito forte. E eu vejo perspectivas positivas sobre isso. E é isso, a gente vai ter que continuar lutando muitos anos, colocamos fogo no Borba Gato, agora a gente tem que cortar a cabeça da princesa Isabel, e é isso aí, não tem outro caminho. O caminho do povo preto é o caminho de luta, sempre. Tá certo. Bom, Ronaldo, quero te agradecer, obrigado aí por você ter cedido o seu tempo aí para conversar comigo, me dar essa moral. Tá? Fico muito grato mesmo, espero poder contribuir. Você sabe que eu sempre falei isso, né? Em outras reuniões nós nos conhecemos, que a rádio está com as portas abertas aí para divulgação, para falar qualquer coisa. Pode contar comigo, estamos juntos. Entendeu? Muito obrigado mesmo. Tá bom? Sempre que a rádio precisar de mim, é só dar um salve. Já era para mim ter participado, fiquei muito chateado de não ter conseguido participar naquela época. Foi uma causa justa. Mas estou sempre à disposição, sempre que precisar de mim, só me chamar, que a luta do meu povo é a minha luta sempre. Tá certo. Forte abraço. Gente, esse foi Ronaldo Arruda, lá de São Paulo, pan-africanista, que contou um pouco da sua história, vai ter um papo com a gente. Essa live vai estar salva no YouTube, no Instagram e no Facebook, e também nas plataformas de podcast da Anchor e no Spotify. E se quiser ouvir um som de preto, é só sintonizar zeno.fm/jprusso67, o som da resistência. Forte abraço, resistência. Forte abraço, Ronaldo. Obrigado. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.